Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 29 de dezembro de 2021, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, quarto amanhã, mais um dia com poucos jogos, porém sempre sendo salvo pelo campeonato inglês. Só que amanhã a gente também tem o jogo do Sporting pelo português e tem também o campeonato da China. Passando sobre ontem rapidamente, ontem a gente teve o Anderlecht humilhando, meteu acho que 7-0, estava no nosso bilhete. Teve o Maccabi Tel Aviv confirmando o favoritismo. Aí teve o Manchester, sendo o Manchester safado. Ainda falei que por mais que ele fosse favorito, né, pela fragilidade do Newcastle, o Newcastle está muito mal essa temporada, era melhor entrar em gols, porque o Manchester é foda. Acabou confirmando mais de gol e meio, confirmou também ambas marcam, só que a vitória do Manchester ficou faltando muito futebol para o Manchester para conseguir ganhar aquele jogo ontem. E o outro jogo que estava no nosso bilhete, acabou quebrando, foi o jogo do Besiktas. Foi até um jogo bom, tropa. Não sei se vocês acompanharam, né, mas eu acompanho. Pessoal, eu vou ver o jogo do Besiktas. Mas eu vejo, foi um jogo bem aberto, tanto que até coloquei lá no Telegram que eu busquei um gol no final. Só que o jogo foi marcado por muitas oportunidades perdidas, principalmente por conta do Besiktas. O Besiktas perdeu um gol cara a cara no começo do jogo. Depois, no segundo tempo, porra, perdeu um sem goleiro, o cara chutou na trave, o outro pegou o rebote, bateu na trave também, mas enfim, faz parte, acontece. Vamos logo para amanhã. Eu tenho às 4h30 da tarde o jogo do Chelsea contra o Brighton. O Chelsea vai estar jogando em casa e a pergunta, né, sempre que a gente vai fazer um jogo do Chelsea é: Lukaku vai jogar? Essa pergunta aí é que move toda a nossa, como é que fala? Move toda a nossa força de entrar no Chelsea ou não, porque quando o Lukaku não joga, quem vai jogar no ataque? É o Pulisic, é o Ziyech, é o Havertz, pô, são jogadores que, embora sejam bons, né, mas são jogadores de criação, não são finalizadores. E muitas vezes o Chelsea joga melhor, tem volume de jogo, mas ele não consegue marcar o gol. Aí o que acontece? No último jogo do Chelsea, no final de semana, o Chelsea estava empatando, quando entrou o Lukaku fez o gol e ainda sofreu o pênalti no final do jogo. Como ele entrou no final daquela partida, eu tô acreditando que possivelmente ele pode jogar amanhã já de titular. Ainda mais que o Chelsea vai estar jogando em casa e se o Lukaku jogar, aí eu entro a favor do Chelsea, tá bom? O Brighton, dos últimos 5 jogos, venceu apenas o último, ele vinha de 4 jogos sem vencer e o Chelsea aqui tinha de uma derrota e tá 4 jogos de vencibilidade. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Chelsea é o terceiro colocado com 41 pontos, está com o mesmo ponto do Liverpool, só que tem um jogo a mais. Né? O Chelsea já ficou mais difícil aqui o título, porque o Manchester City não tropeça. O Liverpool está na perseguição aí do Manchester City. É o Brighton, nono colocado em 17 jogos, ganhou apenas 5, empatou 8 e perdeu 4, fez 16 gols e sofreu 17. O Chelsea em 19 jogos fez 42 gols e sofreu 13. Chelsea jogando em casa em 9 jogos, ganhou 5, empatou 3, perdeu 1. Não é um bom mandante porque empata bastante. E o Brighton fora de casa é uma grande surpresa. Ó, em 8 jogos ele perdeu apenas 1 também. Ele ganhou 2, empatou 5, time que empata bastante. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, normalmente a gente tem jogos truncados. Dos últimos 5, em 4 a gente teve menos que 3 gols. Só que o Chelsea não perde para o Brighton há 9 partidas, então tem um bom retrospecto. Chelsea vem de 6 jogos de invencibilidade, se a gente somar todas as competições que ele está jogando. Dos últimos 9 jogos, em 7 do Chelsea foram ambas marcam. E o Brighton nos últimos 7 em 7 a gente teve menos que 3 gols. É o estilo de jogo do Brighton mesmo, tá? Ele faz o jogo ser truncado, tanto que ele empata bastante, né? Porque a gente viu ali que ele empata muito. Então o que eu tenho para essa partida aqui? Eu não exploro o mercado de gols, porque a tendência de ser um jogo truncado é grande, mas também eu posso ter um Chelsea jogando em casa, jogando em cima, de repente o Chelsea começa fazendo gol, o Brighton acabe saindo para o jogo e acabe levando mais. Como também o Brighton pode até fazer, que a gente viu ali que dos últimos jogos do Chelsea tem sido ambas marcam, o Chelsea tem levado o gol com frequência. Mas para ser bem sério com vocês, é um jogo que eu exploraria a vitória do Chelsea, ele já tem um bom retrospecto, tá jogando em casa, provavelmente o Lukaku vai ser titular, tá bom? Só que isso aqui é uma especulação, né? Se a gente olhar aqui, ele tá pelo menos previsto para jogar amanhã como titular. Não é uma certeza, eu não posso afirmar para vocês, mas amanhã eu acredito que ele vai, porque ele já tá muito tempo, cara, muito tempo sem entrar como titular.
Então eu cravo essa vitória do Chelsea, tá? Se o Lukaku, caso você entre nessa vitória e vir que o Lukaku não foi jogar, pô, toma cuidado, tá bom? Porque o Chelsea sem o Lukaku é um time completamente diferente. O outro jogo que eu tenho aqui do campeonato inglês, às 5h15 da tarde, é o jogo do Manchester City, o brabo da Inglaterra, que vai visitar o Brentford. Se a gente olhar essa race aqui do City, é maravilhosa. Depois a gente vai ver quantas vitórias mesmo são seguidas. Olhando a classificação, o Manchester tem 19 jogos, 15 vitórias, 2 empates, apenas 2 derrotas. Em 19 jogos fez 50 gols e sofreu 12. É uma grande campanha mesmo. Ele já está a 6 pontos do Liverpool, mas o Liverpool tem um jogo a menos, né? O Liverpool vai jogar hoje. Aí o Liverpool ganhando, ele vai manter essa distância a 3, né? E para o Manchester City é importante ele continuar vencendo e torcer para o Liverpool tropeçar. E eu tenho o Brentford, que é um time que acabou de subir para a Premier League, subiu essa temporada, até que não está fazendo feio. Em 17 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, fez 21 gols e sofreu 24, é um time um pouquinho mais over e fez até com 20 pontos. Só que assim, ó, ele está com 20 pontos, mas se você olhar, o Crystal Palace tem 20, o Aston Villa tem 22, Leicester tem 22, o Brighton tem 23. Então essa parte aqui da tabela está embolada. Dependendo de um jogo aqui, o Brentford pode acabar pulando para lá, para 10º, 9º, ficar mais longe do rebaixamento. Acredito que pelo menos para essa temporada o objetivo do Brentford é realmente permanecer na Premier League. Vamos dar uma olhada no histórico. O Brentford vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos, dos últimos 5, em todos eles, ele foi a primeira equipe a sofrer gol. Dos últimos 5, em 4, perdeu o primeiro tempo. Já o City vem de 4 vitórias seguidas, dos últimos 10, em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. O City está com um ataque muito forte, não está perdoando seus adversários. Jogo de 7, 4, 5, esse último foi 6, tudo assim. Dos últimos 8, em 6, venceu o primeiro tempo. Então vamos lá, para essa partida aqui, vitória do City. Está muito difícil de buscar na Inglaterra por conta da odd. Aí a gente espera começar o jogo para pegar uma odd maior. Também não consegue, porque o City normalmente está fazendo gol nos primeiros 20 minutos da partida. E antes disso, essa odd não sobe, não tem jeito, tá? Porque o City tem uma posse de bola muito ofensiva, fica o tempo todo no ataque, a odd acaba não subindo. Para essa partida, o que dá para explorar? O primeiro, mercado de gols, mercado de mais de 2,5 gols, porque eu tenho um Brentford que é um time muito over, é um time que sofre bastante gol, e eu tenho um ataque muito forte do City, o City que ele precisa vencer ou vencer para manter essa distância do Liverpool, né? Não deixar o Liverpool chegar. Então dá para explorar o mais de 2,5 gols. E o outro cenário para buscar do City, que é a única coisa que tem odd realmente para fazer pré-live, é buscar uma vitória no primeiro tempo. Normalmente o City vence no primeiro tempo, principalmente quando enfrenta uma equipe bem mais fraca que ele. Só que eu gosto sempre de lembrar que buscar 3 gols numa partida e buscar uma vitória no primeiro tempo é muito mais arriscado do que o normal, do que buscar 2, né, o nosso e-mail, ou então buscar uma vitória durante a partida inteira. Então deixo a critério de vocês, né, a critério de quem é mais ousado, quiser buscar isso aí. O mais de 2,5 gols aqui me pega muito, de repente pode pintar no bilhete, vamos ver aqui. Mas a tendência realmente do City é fazer pelo menos uns 3 gols nessa defesa fraca do Brentford, tá? Placar para mim dessa partida, 4-1. 4-1 que o City gosta de levar um golzinho. Indo para Portugal, às 6 horas da noite, eu tenho um jogo do Sporting que vai receber o Portimonense. Cara, vamos olhar aqui a classificação. O Sporting e o Porto, eles estão brigando aqui, duelo de foice mesmo, para ver quem vai ser campeão e, estão com uma campanha muito acima da média. Ó. Tanto o Sporting quanto o Porto, em 15 jogos, ganharam 13, empataram 2. É uma excelente campanha das duas equipes. O Porto leva vantagem no saldo de gols, né? Por isso tá em primeiro colocado. Só que o Sporting não fica para trás. O Sporting em 15 jogos fez 27 gols, tem um ataque muito forte e sofreu apenas 5 gols em 15 jogos. Tem uma grande defesa. E o Portimonense é o 6º colocado com 24 pontos. Está próximo aqui, né? O 4º e o 5º pega uma vaga na Conference League, então ele está a 1 ponto do Estoril e está a 4 pontos do Braga. Está perto aqui, né? Dá para ele sonhar com uma competiçãozinha europeia. O Sporting como mandante em 8 jogos ganhou 7, empatou 1, sofreu apenas 1 gol dentro da sua casa e marcou 13. Já o Portimonense como visitante também só perdeu 1, é um grande visitante, ó. Em 7 jogos são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, fez 10 gols e sofreu 4. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 9 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols e 7 também foram ambas marcas. Então quer dizer que é um histórico de confronto de muitos gols.
O Sporting não perde para o Portimonense há 7 partidas, então tem um grande retrospecto. Detalhe interessante também é que dos últimos 7 jogos, em 5, o Sporting venceu o Portimonense no primeiro tempo ainda. O Sporting, agora é sequência, né? O Sporting vem de 4 vitórias seguidas. Na verdade, esse número tá 4 porque ele perdeu na Liga dos Campeões. Esse número, se for contar só a Liga mesmo de Portugal, o Sporting vem de 11 vitórias seguidas. Falando isso, que até devendo a quantidade de vitórias do Manchester City, e são 9, tá? São 9 vitórias seguidas na Premier League o Manchester City, e aqui 11 vitórias seguidas o Sporting. Dos últimos 10 jogos, em 8 o Sport foi a primeira equipe a fazer o gol e o Portimonense vem de 3 jogos de invencibilidade. Também dos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a marcar. Então vamos lá, tropa, para essa partida aqui. Eu acredito muito na vitória do Sporting, tá? Pelo momento que ele está vivendo, são 11 vitórias seguidas, ele está jogando muito, tomou apenas um gol dentro de casa. Cara, é uma campanha realmente invejável que o Sporting e o Porto estão fazendo. É um jogo arriscado? É porque o Portimonense a gente já viu ali que não é um time de bobeira, é um time que só perdeu uma fora de casa, um time que está fazendo uma boa campanha ali, está buscando uma competição europeia. Não é um time de bobeira, mas assim, eu acredito muito na força do Sporting. O Sporting está muito bem nessa temporada, eu acredito que jogando em casa, onde ele levou apenas um gol, ele tem tudo para vencer essa partida aqui. Tá? Gostaria que tivesse uma cotação um pouquinho maior, 1.44, 1.50, mas pela campanha que o Sport está fazendo é muito difícil só de fugir disso, tá? Então eu cravo sim essa vitória. Pode ser que o Portimonense dificulte um pouco a partida, não vá pensando que vai ser uma vitória tranquila, pelo menos eu não estou acreditando, mas estou acreditando que tem tudo para vencer. Inclusive, recentemente, o Porto enfrentou o Portimonense e acabou metendo 3-0, o Braga também meteu 3-0 no Portimonense. Só quem acabou vacilando foi o Benfica perdeu para o Portimonense. Mas os outros times mostraram a força e o Sport tem tudo para mostrar também. Quem quiser ficar no mercado de gols analisando, que é um histórico de confronto over, toma cuidado porque o Sport dentro de casa, porra, tá foda, hein? Tá muito chata a defesa do Sport. Pode até rolar, mas eu exploraria mais um gol depois que saísse o primeiro, tá bom? Porque se for 1-0 pro Sport aqui, é goleada. Placar para mim dessa partida, 2-0 pro time da casa. Indo agora para os jogos que eu considero mais perigosos, deixei até pro final do vídeo por conta disso. O primeiro jogo que eu tenho aqui é na China, às 7 horas da manhã, é o jogo do melhor time chinês, o brabo Shandong Taishan, que vai visitar o Beijing. Porque o Shandong é o melhor time, está com mod de 1,67, vai enfrentar o Beijing, que vem de 4 jogos sem vencer, incluindo 3 derrotas desses 4 jogos. Porque assim, o campeonato chinês, ele tá nessa fase final, ele tá tendo muito jogo um em cima do outro. Se eu não me engano é um jogo, aí 2 dias de descanso, jogo. Cada 3 dias tem um jogo. Então como a gente tem essa sequência, normalmente o que os times têm que fazer? Tem que revezar o elenco, pô, porque não dá pro cara ficar jogando ali direto, é desgaste. E o Shandong, né, o time misto do Shandong não é a mesma coisa de jogar o seu elenco principal. Isso eu tô acreditando que vai um time misto, tá? Porque da outra vez que a gente teve uma odd muito alta pro Shandong, o Shandong foi com o time misto, teve muita dificuldade para vencer, acabou virando o jogo nos últimos 10 minutos da partida. E eu tô acreditando também que amanhã possa ser um jogo difícil por essa questão do revezamento. Mesmo assim, continua sendo o time favorito. Se a gente olhar aqui a classificação, o Shandong ele tem 48 pontos, está disparadamente aqui na liderança, e o Beijing aqui já é um time mais perto do final, tá? Desses times aqui que são os melhores. Se a gente olha aqui o histórico, é um histórico over dos últimos 5 jogos entre as duas equipes. Em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcas. O Beijing vem de 4 jogos sem vencer, a gente viu ali, 4 jogos sofrendo gols. Os últimos 8, em 6 foi a primeira equipe a marcar, então normalmente ele faz o primeiro gol e acaba cedendo um empate ou a virada. Shandong vem de 16 vitórias seguidas, 16, por isso que eu falo que ele é o brabo da China. Os últimos 10, em 8 foi a primeira equipe a marcar. Então vamos lá, jogo perigoso, porque é na casa do Beijing, porque provavelmente o Shandong vai com o time misto, mas se você quiser realmente acreditar no Shandong, vai com um empatezinho anula, tá? A gente tem uma odd boa, uma odd alta em caso de empate. Você não perde, acaba anulando. No último jogo, o que aconteceu isso, a situação que eu expliquei para vocês, o Shandong botou ali os titulares no final e acabou virando a partida, tá? Quem quiser ir no mercado de gols, analisando que é um histórico de confronto over, dá para buscar o mar de um golzinho e meio também. Inclusive, o campeonato chinês é um campeonato over, né? Mas eu só gosto de entrar em equipes específicas, não gosto de sair entrando em todos os jogos, não. O outro jogo é de outra equipe que eu gosto, que é o Shanghai. Ele vai visitar o Guangzhou, esse jogo às 9 horas da manhã. O que acontece? O Guangzhou City, né, na verdade, esse é o Guangzhou City.
Ele é uma das piores equipes dessas últimas que ficaram para a fase final. Tanto que dos últimos 5 jogos ele só venceu um, desde que voltou. E o Shanghai, ele vem de 3 vitórias. Esse empate foi contra o Guangzhou, que é um outro time forte, a gente vai ver ali. E a derrota foi para o Shandong, né? Todo mundo perdeu para o Shandong. Aqui, ó, o Guangzhou, o normal, né? O Guangzhou, que era Evergrande. Ele empatou e perdeu para o Shandong. Agora o restante aqui, ele tem vencido. Inclusive, venceu até o Guangzhou City já. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Os últimos 8 jogos entre as duas equipes, em 6, foram ambas marcam. O Shanghai vem de 5 jogos de invencibilidade contra o City. O Guangzhou City vem dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols, até porque é o time que tem um ataque bem fraco. E o Shanghai dos últimos 7, em 5, foi a primeira equipe a marcar. Quer ver, ó? Eles jogaram, deixa eu ver se está mostrando aqui, ó. Dia 16 de dezembro, agora recentemente, o Shanghai venceu por 1-0. Dito isso, para essa partida aqui, acredito muito que o Shanghai tem tudo para vencer. Na verdade, ele precisa vencer, esqueci até de falar com vocês. O primeiro e segundo colocado, eles já garantem vaga direta na Liga dos Campeões da Ásia. E o terceiro colocado é como se fosse aquela pré-Libertadores. Então, seria uma pré-Champions, uma qualificatória para ver se eles entrariam na Champions ou não. Então, é importante o Shanghai vencer esses jogos das equipes mais fracas e figurar aqui pelo menos na segunda posição, analisando que o Shandong vai ser campeão e ele conseguiu uma vaga direta para a Champions League, tá bom? Acredito nessa vitória, não é uma cotação que eu gosto, mas provavelmente o Shanghai deve vencer esse jogo com facilidade. O placar para mim desse jogo, os 2-0 para o Shanghai ou até 1-0, o Shanghai gosta de 1-0. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de quarta-feira. Apesar da gente não ter muito jogo, tem muito jogo interessante, tem jogo bom com a de alta. Então, filtre apenas os jogos que você tem mais confiança e não esqueça de fazer gestão de banca para dias ruins e para dias de grade fraca também. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Chelsea. Tá jogando em casa, vai pegar o Brighton. Chelsea tem tudo para vencer e continuar ali na zona da Champions League e quem sabe até chegar mais perto do título. Tô acreditando que o Lukaku deve jogar amanhã, por isso eu quero explorar essa vitória. E para fechar o bilhete, coloquei mais de 2,5 gols entre o Brentford e o Manchester City. São duas equipes muito over, principalmente o Manchester City, que está com um ataque sensacional, metendo um goleado em todo mundo. E pode ser também que leve um golzinho que ele gosta de levar. Então essa nossa tripla deu um total de 2,02 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé, para cima!